Os vãos autoelogios do pecador. Mensagem de Jonathan Edwards. Salmo 36, verso 2. Pois ele se lisonjeia aos seus próprios olhos, até que a sua iniquidade seja descoberta como odiosa. No versículo anterior, Davi diz que a transgressão do ímpio dizia dentro de seu coração que não há temor de Deus diante de seus olhos, isto é, quando ele viu que o ímpio continuava no pecado, em um caminho permitido de maldade, isso o convenceu de que ele não tinha medo daqueles terríveis julgamentos e daquela ira com a qual Deus ameaçou os pecadores. Se ele tivesse medo deles, ele nunca poderia continuar tão seguramente no pecado como ele faz. Em nosso texto, ele dá a razão pela qual o ímpio não temia. Era uma coisa estranha que os homens que desfrutavam de tanta luz como eles tinham na terra de Israel, que liam e ouviam aquelas muitas ameaças terríveis que estavam escritas no livro da lei, não tivessem medo de continuar no pecado, mas diz o salmista, eles se lisonjeiam aos seus próprios olhos. Eles têm algo ou outro que eles fazem uma fundação de encorajamento por meio do qual eles se convencem de que escaparão desses julgamentos, e isso os faz afastar o dia mau. Desta maneira ele prossegue até que sua iniquidade seja considerada odiosa, isto é, até que ele descubra por experiência que é uma coisa mais terrível pecar contra Deus e quebrar seus santos mandamentos do que ele imaginava. Ele acha que o pecado é doce e o esconde como um doce pedaço sob sua língua. Ele o ama e se lisonjeia nele, até que finalmente descobre por experiência que é amargo como fel e absinto. Embora ele pense que a comissão do pecado seja adorável, ainda assim ele descobrirá que o fruto dele é odioso e o que ele não pode suportar. Provérbios 23:32. Por fim, morderá como uma serpente e picará como uma víbora. Observe aqui, primeiro, o sujeito falado é o homem maldoso, de quem o salmista estava falando no versículo anterior. Segundo, sua ação em se lisonjear aos seus próprios olhos, ou seja, ele faz a si mesmo e seu caso parecerem a si mesmo ou aos seus próprios olhos melhores do que são. Terceiro, por quanto tempo ele continua a fazer isso até que sua iniquidade seja considerada odiosa. O que pode ser tomado por seu próprio pecado, o ímpio verá quão odioso o pecado é para Deus, quando sentir os efeitos de seu ódio e quão odioso para os anjos e santos, ou melhor, a causa é aqui colocada para o efeito, a árvore para seu fruto, e ele descobrirá que sua iniquidade é odiosa, assim como descobrirá o ódio e sentirá o horror do fruto de sua iniquidade. Os homens ímpios geralmente se lisonjeiam com esperanças de escapar da punição até que ela realmente venha sobre eles. Existem poucos pecadores que se desesperam, que desistem da causa e concluem consigo mesmos que irão para o inferno. No entanto, existem poucos que não vão para o inferno. É de se temer que os homens vão para o inferno todos os dias fora deste país. No entanto, muitos poucos deles se permitem acreditar que estão em grande perigo dessa punição. Eles continuam pecando e viajando na estrada direta para o abismo. No entanto, por um meio ou outro, eles se convencem de que nunca cairão nele. No meu discurso atual eu irei primeiro mencionar algumas coisas em confirmação da doutrina que os pecadores se lisonjeiam com a esperança de impunidade. No meu discurso atual, eu irei, primeiro, mencionar algumas coisas em confirmação da doutrina que os pecadores se lisonjeiam com a esperança de impunidade. Segundo, mencionar algumas das várias maneiras pelas quais os pecadores se lisonjeiam nessa esperança. Terceiro, mostrar que os pecadores geralmente continuam se lisonjeando até que a punição realmente os alcance. Primeiro devo mencionar algumas coisas em confirmação da doutrina, que os pecadores se lisonjeiam com a esperança de impunidade futura. Somos assim ensinados na palavra de Deus.
Ao lado do nosso texto você pode ver Deuteronômio capítulo 29, versículos 18 e 19. Para que não haja entre vós homem ou mulher, ou família, ou tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus. Para que não haja entre vós raiz que produza fel e absinto, e aconteça que, ouvindo ele as palavras desta maldição, se abençoe em seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande na imaginação do meu coração, para acrescentar embriaguez à sede. Onde se supõe que aqueles cujos corações se desviam de Deus e são raízes que produzem fel e absinto, geralmente se abençoam em seus corações, dizendo: teremos paz. Veja também Salmo 49, versos 17 e 18. Quando ele morrer, nada levará consigo. Sua glória não descerá após ele, ainda que enquanto viveu, ele abençoou sua alma. E Salmo 50, verso 21. Estas coisas fizeste e eu fiquei em silêncio. Tu pensavas que eu era completamente como tu, mas eu te repreenderei e os porei em ordem diante de ti. Segundo, é muito evidente que os pecadores se lisonjeiam de que escaparão da punição, por isso que de outra forma estariam em terrível e contínua angústia. De outra forma, enquanto estiverem em pecado, eles nunca poderiam viver e andar tão alegremente como agora. Suas vidas seriam cheias de tristeza e luto, e eles estariam em contínua inquietação e angústia, tanto quanto aqueles que são exercitados com alguma dor violenta no corpo. Mas é evidente que não é de fato assim. É aparente que os homens são descuidados e seguros, que eles não estão muito preocupados com a punição futura e que eles alegremente buscam seus negócios e recreações. Portanto, eles, sem dúvida, se lisonjeiam de que não serão eternamente miseráveis no inferno, como são ameaçados na palavra de Deus. Terceiro, é evidente que eles se lisonjeiam com esperanças de que escaparão da punição, pois de outra forma, certamente seriam contidos, pelo menos de muitos daqueles pecados em que vivem agora. Eles não prosseguiriam em cursos intencionais de pecado. A transgressão dos ímpios convenceu o salmista e é o suficiente para convencer a todos de que não há temor de Deus diante de seus olhos e que ele se lisonjeia aos seus próprios olhos. Seria impossível para os homens, com permissão dia após dia, fazerem exatamente essas coisas que eles sabem que estão ameaçadas de destruição eterna. Se eles não se encorajassem de alguma forma, eles escapariam dessa destruição. Segundo, mencionarei algumas das várias maneiras pelas quais os pecadores se lisonjeiam aos seus próprios olhos. Primeiro, alguns se lisonjeiam com uma esperança secreta de que não existe tal coisa como outro mundo. Eles ouvem muita pregação e muita conversa sobre o inferno e sobre o julgamento eterno, mas essas coisas não lhes parecem reais. Eles nunca viram nada delas. Eles nunca viram o inferno, nunca viram os demônios e espíritos condenados e, portanto, estão prontos para dizer a si mesmos: como sei que existe algo como outro mundo? Quando os animais morrem, há um fim para eles, e como sei que não será assim comigo? Talvez todas essas coisas não sejam nada além de invenções de homens, nada além de fábulas engenhosamente elaboradas. Tais pensamentos tendem a surgir nas mentes dos pecadores e o diabo se põe em ação para aplicá-los. Tais pensamentos são uma facilidade para eles, portanto, eles desejam que sejam verdadeiros e isso os torna mais prontos para pensar que são de fato verdadeiros, de modo que são endurecidos no caminho do pecado pela infidelidade e pensamentos ateístas. Salmo 14, verso 1. O tolo disse em seu coração: não a Deus. Salmo 94, versos 6 e 7. Eles matam a viúva e o estrangeiro e assassinam o órfão. No entanto, eles dizem: o Senhor não verá, nem o Deus de Jacó o considerará. Segundo, alguns se lisonjeiam de que a morte está muito longe
e que eles terão muitas oportunidades de buscar a salvação. E eles pensam que se eles sinceramente a buscarem, mesmo que seja muito tempo, eles a obterão. Embora eles não vejam nenhuma razão para concluir que viverão muito, e talvez eles não concluam positivamente que viverão, ainda assim, não lhes vem à mente que suas vidas são realmente incertas e que é duvidoso se eles viverão mais um ano. Tal pensamento como este não os domina, e embora eles não determinem absolutamente que viverão até a velhice ou até a meia-idade, ainda assim eles secretamente se lisonjeiam com tal imaginação. Eles estão dispostos a acreditar nisso, e acreditam tanto nisso que agem sobre isso e correm o risco disso. Os homens acreditarão que as coisas serão como eles escolheram tê-las, sem razão, e às vezes sem a aparência de razão, como é mais aparente neste caso, Salmo 49, verso 11. Seu pensamento interior é que suas casas continuarão para sempre, e suas moradas por todas as gerações. Eles chamam suas terras pelos seus próprios nomes. A predisposição e o desejo dos homens de que assim seja é a principal coisa que os faz acreditar nisso. No entanto, há várias outras coisas que eles usam como argumentos para se lisonjearem. Talvez eles pensem consigo mesmos que uma vez que estão atualmente com saúde, ou na juventude, ou que, uma vez que são homens úteis, fazem muito bem, e tanto eles mesmos quanto os outros oram pela continuação de suas vidas, eles provavelmente não serão removidos pela morte muito em breve. Se eles viverem muitos anos no mundo, eles acham que é muito provável que se convertam antes de morrer, pois esperam ter oportunidades muito mais convenientes de se converterem do que têm agora. E de uma forma ou de outra, eles acham que terminarão seu trabalho antes de chegarem à velhice. Terceiro, alguns se lisonjeiam de que levam vidas morais e ordeiras e, portanto, acham que não serão condenados. Eles pensam consigo mesmos que não vivem em nenhum vício, que tomam cuidado para não prejudicar ninguém, são negociantes justos e honestos, que não são viciados em bebida pesada, ou em pureza, ou em linguagem chula, que guardam o sábado estritamente, são frequentadores constantes do culto público e mantêm a adoração a Deus em suas famílias. Portanto, eles esperam que Deus não os lance no inferno. Eles não veem porque Deus deveria estar tão zangado com eles como isso implicaria, visto que são tão ordeiros e regulares em sua caminhada. Eles não veem que fizeram o suficiente para irritá-lo a esse ponto. E se eles o irritaram, eles imaginam que também fizeram muito para apaziguá-lo. Se eles ainda não se converteram, e é necessário que eles experimentem qualquer outra conversão para sua salvação, eles esperam que suas vidas ordeiras e rigorosas movam Deus a dar-lhes graça de conversão. Eles esperam que certamente Deus não verá aqueles que vivem como eles irem para o inferno. Assim, eles se lisonjeiam como aqueles sobre os quais lemos, Lucas 18, verso 9, que confiavam em si mesmos que eram justos. Quarto, alguns fazem das vantagens sob as quais vivem uma ocasião de auto-lisonja. Eles se lisonjeiam porque vivem em um lugar onde o evangelho é poderosamente pregado e entre um povo religioso onde muitos foram convertidos. E eles pensam que será muito mais fácil para eles serem salvos por isso. Assim, eles abusam da graça de Deus para sua destruição. Eles fazem o que as Escrituras chamam de desprezar as riquezas da bondade de Deus. Romanos 2. Quarto, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Alguns se lisonjeiam porque nasceram de pais piedosos, que são queridos a Deus, que oraram com frequência e fervor por eles. Eles esperam que suas orações sejam ouvidas, e isso os encoraja a continuar no caminho de negligenciar suas almas. Os judeus tinham grande dependência disto
que eram filhos de Abraão, João 8,33. Eles fazem sua ostentação. Nós somos a semente de Abraão. E no versículo 39, Abraão é nosso pai. Quinto, alguns se lisonjeiam com suas próprias intenções. Eles pretendem negligenciar a si mesmos e dar a si mesmos liberdade por mais algum tempo, e então se reformar. Embora agora negligenciem suas almas e estejam continuando no pecado, ainda assim, eles pretendem em breve se agitar, abandonar seus pecados e se dedicar a buscar a Deus. Eles ouvem que há grande encorajamento para aqueles que sinceramente buscam Deus, que eles o encontrarão. Então eles pretendem fazer, eles propõem buscar com muita seriedade. Dizem a eles que há muitos que buscam entrar no reino dos céus que não serão capazes, mas eles pretendem não apenas buscar, mas se esforçar. No entanto, no momento, eles se permitem em sua facilidade, preguiça e prazer, pensando apenas em coisas terrenas. Ou se eles forem apreendidos por alguma doença mortal e se aproximarem da sepultura antes do tempo que eles colocam em suas mentes para a reforma, eles pensam em como sinceramente eles orariam e clamariam a Deus por misericórdia. E como eles ouvem que Deus é um Deus misericordioso, que não tem prazer na morte de pecadores, eles, portanto, se lisonjeiam de que eles moverão Deus a ter piedade deles. Existem apenas poucos que são pecadores e sabem que são tais, que não se encorajam com intenções de arrependimento e reforma futuros, mas poucos que não se lisonjeiam de que eles se dedicarão seriamente a buscar a Deus em algum momento ou outro. O inferno está cheio de bons intencionados que nunca provaram ser verdadeiros realizadores. Atos 24:25. Vai-te por esta vez. Quando eu tiver uma ocasião conveniente, eu te chamarei. Sexto, há alguns que se lisonjeiam, dizendo que fazem e fizeram muito por sua salvação, e portanto esperam obter, quando na verdade não fazem o que deveriam fazer, nem o que poderiam fazer em seu atual estado de não regeneração, nem estão de forma alguma propensos a se converter. Eles pensam que estão se esforçando quando negligenciam muitos deveres morais e alguns instituídos. Nem se esforçam como se fosse por suas vidas. Eles não são violentos pelo reino do fermento. Sem dúvida, há muitos assim. Muitos estão preocupados e estão buscando e fazem muitas coisas e pensam que estão em um caminho muito justo para obter o reino de Deus. Ainda assim, há grande perigo de que a sua vontade prove no final ser algumas das 10 virgens loucas e sejam encontradas sem óleo em suas vasilhas. Sétimo, alguns esperam por seus esforços obter a salvação de si mesmos. Eles têm uma imaginação secreta de que eles, gradualmente, trabalharão em si mesmos tristeza e arrependimento do pecado e amor para com Deus e Jesus Cristo. Seu esforço não é tanto uma busca sincera por Deus, mas um esforço para fazer por si mesmos aquilo que é a obra de Deus. Muitos que estão buscando agora têm essa imaginação e trabalham, alcançam, oram, ouvem sermões e vão a reuniões privadas com a visão de se tornarem santos e de trabalhar em si mesmos afeições santas. Muitos que apenas projetam e planejam se voltar para Deus no futuro tendem a pensar que é uma coisa fácil se converter, que é uma coisa que estará em seu próprio poder a qualquer momento quando eles se dedicarem sinceramente a isso. Oitavo, alguns pecadores se lisonjeiam de que já estão convertidos. Eles se sentam e descansam em uma falsa esperança, persuadindo-se de que todos os seus pecados estão perdoados, que Deus os ama, que eles irão para o céu quando morrerem e que não precisam mais se preocupar. Apocalipse 3,17. Porque dizes, estou rico e abastado e de nada preciso, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Terceiro,
Os pecadores geralmente continuam se lisonjeando de uma ou outra dessas maneiras até que sua punição realmente os alcance. Essas são as iscas pelas quais Satanás captura as almas e as atrai para sua armadilha. São tais autolisonjas como essas que impedem os homens de verem em que perigo estão e que os fazem seguir em segurança no caminho em que estão, como o pássaro que se apressa para a armadilha e não sabe que é por sua vida. Aqueles que se lisonjeiam com esperanças de viver muito mais tempo no mundo, muito comumente continuam a fazê-lo até que a morte chegue. A morte chega sobre eles quando eles não a esperam. Eles a veem como muito distante, quando há apenas um passo entre eles e a morte. Eles não pensavam em morrer naquele momento, nem em qualquer momento próximo disso. Quando eram jovens, eles propunham viver um bom tempo mais. E se acontece de viverem até a meia-idade, eles ainda mantêm o mesmo pensamento, que ainda não estão perto da morte. E assim esse pensamento os acompanha enquanto vivem, ou até que estejam prestes a morrer. Os homens frequentemente têm uma dependência de sua própria retidão e enquanto vivem, nunca são tirados dela. Multidões se sustentam com suas próprias intenções até que todas as suas perspectivas sejam despedaçadas pela morte. Eles adiam o trabalho que têm que fazer até esse momento, e quando isso chega, eles o adiam para outro momento até que a morte que não pode ser adiada os alcance. Há muitos também que têm uma falsa esperança, uma persuasão de que pertencem a Deus, e enquanto viverem, por todas as marcas e sinais que são dados de um verdadeiro convertido, eles nunca serão persuadidos a abandonar sua esperança até que ela seja arrancada deles pela morte. Assim, os homens comumente se sustentam e se acomodam até que o fogo do inferno os deixe inquietos. A ruína eterna vem sobre eles como uma armadilha, e todas as suas esperanças são imediatamente cortadas e transformadas em desespero eterno. 1 aos Tessalonicenses, versículo 3. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Aplicação. Primeiro, daí aprendemos uma razão pela qual há apenas poucos salvos e por que tantos perecem sob o Evangelho. Todos os homens sabem que devem morrer, e todos os que se sentam sob a luz do Evangelho foram informados muitas vezes que depois disso há um outro mundo, que há apenas dois estados naquele outro mundo, um estado de felicidade eterna e um estado de miséria eterna, que há apenas uma maneira de escapar da miséria e obter a bem-aventurança da eternidade, que é obtendo o interesse em Cristo por meio da fé nele, e que esta vida é a única oportunidade de obter um interesse em Cristo. No entanto, os homens são tão dados a se lisonjearem daquelas maneiras que mencionamos, que há apenas poucos que cuidam oportunamente de sua salvação. Na verdade, eles não podem deixar de estar em alguma medida preocupados com suas almas. No entanto, eles se lisonjeiam com uma coisa ou outra, de modo que são mantidos firme e ininterruptamente no caminho largo para a destruição. Segundo, daí aprendemos a razão pela qual as verdades despertadoras das Escrituras e os sermões despertadores não causam mais impressão nos homens. É em si algo maravilhoso e surpreendente que as denúncias de Deus sobre a miséria eterna e as ameaças de lançar pecadores no lago que arde com fogo e enxofre para todo sempre não os afetem, não os assustem, mas a verdade é que eles se lisonjeiam por meios como os que mencionamos, que essa miséria terrível não é para eles, que eles escaparão dela, embora multidões de outros estejam envolvidos nela. Eles não tomam essas ameaças para si mesmos. Eles parecem pensar que não pertencem a eles. Quantos há nesta congregação que, apesar de todos os sermões despertadores que ouviram, ainda estão seguros no pecado, e que, embora sejam sensíveis,
de que estão em uma condição sem Cristo e ainda estejam em pecado, ainda pretendem ir para o céu e esperam que, de uma forma ou de outra, cheguem lá. Muitas vezes, lhes é dito que Deus está muito zangado com eles. No entanto, eles acham que Deus é um Deus muito misericordioso e que serão capazes de apaziguá-lo. Se lhes disserem quão incerta é a vida, isso não os desperta, porque eles se lisonjeiam com uma vida longa. Se lhes disserem quão perigoso é adiar os negócios da religião, eles prometem a si mesmos que doravante se envolverão nisso com mais seriedade do que os outros e assim obterão o fim, a salvação de suas almas. Outros, quando lhes dizem que muitos buscarão e não serão capazes de obter, pensam com certeza que, tendo feito tanto pela salvação, não serão negados. Terceiro, que cada pecador examine a si mesmo, se não se lisonjeia de algumas das maneiras que foram mencionadas. O que há em suas próprias mentes que os faz pensar que é seguro adiar a volta para Deus? O que os encoraja a correr tal empreendimento como vocês fazem, adiando esse trabalho necessário? É que vocês esperam que não exista um estado como o céu ou o inferno e têm uma suspeita de que não há Deus? É isso que os torna seguros? Ou será que você não tem muito medo, mas que terá oportunidade suficiente daqui a muito tempo para se importar com tais coisas? É uma intenção de um futuro buscando uma estação mais conveniente? E você está persuadido de que Deus ouvirá você então, depois de ter feito ouvidos moucos aos seus comandos? Você é encorajado a cometer pecado porque espera se arrepender dele? Você é encorajado pela misericórdia de Deus a ser seu inimigo? E você ainda resolve provocá-lo à raiva porque acha que ele é facilmente pacificado? Ou você acha que sua conversão está em seu próprio poder e que você pode se voltar para Deus quando quiser? É porque você nasceu de pais piedosos que você está tão seguro? Ou você imagina que está em um caminho justo para ser convertido? Você acha que o que você fez na religião fará com que Deus tenha pena de você e que Ele nunca terá coragem de condenar alguém que viveu de maneira tão ordenada? Ou você acha que já está realmente convertido e isso o encoraja a tomar a liberdade de pecar? Ou você está seguro porque é tão estúpido a ponto de não pensar em nada sobre essas coisas? Você deixa essas preocupações totalmente de lado e quase nunca pensa em como será com você depois que estiver morto? Certamente, deve ser uma ou mais dessas coisas que o mantém em sua segurança e o encoraja a continuar no pecado. Examine, portanto, e veja qual delas é. Quarto, pelo texto e doutrina, seja persuadido a deixar de se lisonjear assim aos seus próprios olhos. Você é informado que aqueles que fazem como você comumente continuam fazendo isso até que sua punição realmente venha sobre eles. Assim, você pode ser convencido da vaidade de todas essas lisonjas. Tenha medo daquilo que você tem certeza de ser a isca do diabo. Certamente em vão é a rede estendida à vista de qualquer ave. Provérbios 1:17. Não apenas é dito nas Escrituras que os pecadores são geralmente atraídos para o inferno, mas sua própria razão pode convencê-lo de que é assim, pois sem dúvida, outros pecadores têm tanto fundamento para esperar escapar da punição quanto você, e é evidente que eles geralmente esperam escapar. Os homens sob o Evangelho quase universalmente pensam que não irão para o inferno. Se fosse de outra forma, eles não teriam paz ou conforto no mundo. No entanto, temos razão para concluir que descem de debaixo da pregação do Evangelho para o poço da destruição. Agora, isso é certamente o suficiente para convencer qualquer pessoa sóbria e prudente da loucura de tal bajulação e da loucura de todo aquele que não se põe imediatamente em seu grande trabalho com seu poder. Se você pudesse ter acesso aos condenados, você ouviria muitos deles se amaldiçoando por assim se bajularem enquanto viviam neste mundo. E você teria a mesma doutrina pregada a você por seus lamentos e gritos que agora é pregada a você do púlpito.
Se sua tentação à segurança for a descrença nas doutrinas fundamentais da religião, como a existência de Deus, de outro mundo e um julgamento eterno, você pode considerar que, embora isso o deixe seguro no presente, ainda assim não o fará sempre, não permanecerá quando você vier a morrer. O tolo frequentemente diz na saúde não a Deus, mas quando ele vem a morrer, ele não pode descansar em tal suposição. Então ele geralmente está tão convencido em sua própria consciência de que há um Deus, que ele fica em terrível espanto por medo de sua ira eterna. É tolice, portanto, lisonjear-se com qualquer suposição agora que você não será capaz de sustentar então. Se você depende de uma vida longa, considere quantos que dependeram da mesma coisa e tiveram tantos motivos para depender dela quanto você, morreram dentro de sua lembrança. É porque você é exteriormente de uma vida e conversação ordenadas que você acha que será salvo? Quão irracional é supor que Deus seja tão obrigado por essas ações, que Ele sabe que não são feitas pelo menor respeito ou consideração a Ele, mas totalmente com uma visão privada. É porque vocês estão sob grandes vantagens, que não têm muito medo, mas que em algum momento ou outro serão convertidos e, portanto, negligenciam a si mesmos e seus interesses espirituais? E não estavam as pessoas de Betsaida, Corazim e Cafarnaum sob tão grandes vantagens quanto vocês, quando o próprio Cristo pregou o Evangelho a eles, quase continuamente, e operou tal multidão de milagres entre eles? No entanto, ele diz que será mais tolerável no dia do julgamento para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades. Vocês esperam que serão salvos, no entanto, negligenciam a si mesmos porque nasceram de pais piedosos? Ouça o que Cristo diz, Mateus 3, verso 9. Não penseis em dizer dentro de vós mesmos, temos Abraão por pai. Vocês se lisonjeiam de que obterão misericórdia, embora outros não, porque pretendem buscá-la mais intensamente do que outros? No entanto, enganam-se a si mesmos se pensam que pretendem melhor do que muitos desses outros, ou melhor do que muitos que agora estão no inferno pretendiam. Se vocês pensam que estão em um caminho de busca séria, considerem se não se importam com outras coisas ainda mais. Se vocês imaginam que têm em seu próprio poder trabalhar para o arrependimento, considerem que devem certamente desistir dessa imaginação antes que possam ter o arrependimento operado em vocês. Se vocês se consideram já convertidos, e isso os encoraja a se darem maior liberdade para pecar, este é um sinal certo de que vocês não são convertidos. Portanto, abandonem todas essas maneiras de se lisonjear. Não sigam mais a isca do diabo e não deixem que nada os incentive a continuar no pecado, mas imediatamente e doravante busquem a Deus com todo o seu coração, alma e força. Amém.